Ministério Derek Prince, proclamando a palavra inspirada de Deus ao redor do mundo. Derek Prince é reconhecido como autor e professor com livros, áudio e rádio. Derek tenta alcançar os inalcançados e ensinar aqueles que não foram ensinados. Por 50 anos de ministério, ensinando em centenas de países em mais de 50 línguas. E agora, Derek Prince. Quero iniciar simplesmente dizendo o Evangelho. Muitos de nós usamos a frase o Evangelho e falamos dele como se fosse alguma coisa que absolutamente conhecemos claramente. Mas, na realidade, eu penso de que muitas pessoas falam do Evangelho, mas não estão alertas do que o Evangelho realmente é. Está declarado bem claro por Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao 5. 1 de Coríntios, capítulo 15, 1 ao 5. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal, como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, diz ele ainda acerca do Evangelho, vos entreguei o que também recebi, de 3 maneiras históricas, não é complicado. Ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, o Evangelho tem 3 coisas simples. Ele morreu, Cristo morreu, ele foi enterrado e ele ressuscitou ao 3º dia. E onde essas 3 declarações não são feitas, então não é evangelho. E muitos evangelhos são falados sem essas 3 coisas vitais que precisamos reter. Cristo morreu pelos pecados, ele foi enterrado e ressuscitou ao 3º dia. E a primeira autoridade declarada não são as pessoas que o viram, mas as Escrituras. É a autoridade máxima. Paulo diz, Cristo, de acordo com as Escrituras. E então ele declara algumas pessoas que o viram depois da ressurreição. Então tenha na mente de que a última, ou a maior autoridade são as Escrituras. Agora, Paulo continua explicando que se nós recebemos esses fatos por fé, sem obras, sem o que nós fizermos, justiça será imposta em nós. Seremos tidos como justos. E é muito importante ver que Paulo diz que não é pelo que nós fazemos, mas pelo que nós cremos. Não é pelas obras, mas é pela fé. Ele vai aos Romanos, capítulo 4, para discutir a lição que aprendemos de Abraão. E diz de que Abraão foi justificado e imputado isso nele por fé. Paulo, então, começa a falar esta lição de que precisamos aprender disto. E ele diz em Romanos, capítulo 4, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você trabalha e recebe, então não é graça, é alguma coisa que lhe devem. Mas ele diz, não é assim que nós recebemos justiça, não é pelas obras. Não é pelo que nós merecemos, mas ele continua falando algo. E eu digo às pessoas isso, se você nunca foi surpreso pelas coisas que está na Bíblia, então você nunca leu a Bíblia, porque a Bíblia contém declarações surpreendentes. Então está aqui no verso 5 do capítulo 4. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, se você quer que a sua fé seja contada como justiça, então qual é a primeira coisa que deve fazer?
parar de trabalhar. Aquele que não trabalha, enquanto você pensa de que pode ganhar, então você não vai receber. É a coisa mais difícil para os religiosos. Eles têm isso na mente, de que tem de fazer algo para ganhar o favor. O favor não pode ser merecido. A graça não pode ser merecida. Por definição, não pode ser merecida. Então, a primeira coisa que você tem de entender é de que a justiça de Deus vem se você parar de trabalhar. Não trabalhe. É uma declaração que as pessoas têm de entender que a Bíblia fala. E a Bíblia é essa coisa linda, muito mais linda do que qualquer outro trabalho de arte. Qual é o relacionamento, então, entre fé e as obras? Não é de que as obras não são importantes, mas é a ordem que ela vem. Ruth e eu falamos de Efésios capítulo 2, onde eu vou lá. Efésios 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não podemos nem nos orgulhar que temos fé, porque só temos fé porque Deus nos deu. Não é algo de que nós produzimos de nós próprios. E então a Bíblia diz: não pelas obras, para que ninguém se glorie. Em muitos lugares onde fala de pessoas que creem de que são justos pelas suas obras, Paulo diz: não, para que ninguém se glorie. Veja, uma religião de obras dá razão ao orgulho humano, e o orgulho é a base do pecado. Então Deus ordena um caminho para que a justiça venha sem orgulho. Se você considerar as pessoas que têm complicadas religiões, e eu não quero nomear nenhuma aqui para não atacar ninguém, mas basicamente, mais difícil a religião é, mais orgulhosos eles são. Eles estão fazendo alguma coisa muito difícil, estão jejuando, sacrifício e mais. Isso traz o orgulho. Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então Deus fez um caminho para que pudéssemos ser feitos justos sem trazermos o orgulho. Eu não sei se você já notou, mas basicamente quando vamos falar dos cristãos. Cristãos que são legalistas ou insistem em regras, normalmente não amam as pessoas. Já notou isso? Se você for a eles por amor, e vocês não vão receber muito. Na realidade, legalismo e amor são mais ou menos opostos. E então temos de nos guardar continuamente contra alguma coisa que nutra o orgulho. Basicamente, religião dá essa nutrição, orgulho. Se é religião sem a graça de Deus, então vai nutrir o orgulho. Mas há lugar para obras. Mas vamos ver, não é de que não é importante. Tem de estar em ordem. Em Efésios 2:10 diz exatamente: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus, quando criou em Cristo, a Bíblia diz que em Cristo somos novas criaturas. Então Deus tem apropriadamente trabalhos para esta nova criação, mas a natureza antiga não pode trabalhar com as boas obras que Deus preparou. Então você tem de estar novo pela fé antes de ter essas boas obras. E essas boas obras, então, são extremamente importantes, mas têm de estar em ordem. Primeiro, a nova criação pela fé, e depois as boas obras que Deus preparou para nós. E eu não sei se você já entendeu, você não precisa de trabalhar muito, o que você precisa fazer se você se tornou uma nova criatura em Cristo, porque Deus fez a obra em você. Então, o que você tem de fazer é saber quais são as obras que Deus preparou para você. Não tente fazer o seu próprio plano. Saiba o que é que Deus tem para si. E muitas vezes vai ser diferente do que você estava esperando. Então, vamos dar um pouco de definição. E isso é onde nós precisamos de pensar. Na realidade, você precisa de pensar claro todas as vezes.
Quantos creem nisso? Bem, nós precisamos discutir rapidamente a natureza da graça. Graça é uma palavra magnífica, mas muitas vezes é abusada. Eu estava pregando numa igreja e disse, na realidade, as igrejas que chamam-se as igrejas da graça são as que menos têm graça. E depois eu realizei que eu estava pregando numa igreja assim, mas na realidade é verdade. Muitas pessoas usam a palavra graça, mas não têm ideia do que a graça é. A raiz da palavra graça é atração, é beleza. Então, é uma beleza que Deus põe sobre nós porque nós cremos nele. Nos faz lindos com a sua graça. E Paulo escreve, aí está o pegar, em Romanos 11:6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Em outras palavras, na minha língua, não pode merecer graça. Alguma coisa ou qualquer coisa que pode merecer não é graça. E alguma coisa que nos humilha. Temos de depender da sua graça, não podemos merecer. Nada que possamos fazer pode obter a graça de Deus, mas é pela graça que somos salvos pela fé. E quando você começa a se animar pelo fato da fé, você se lembra do que Paulo diz. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você não tem nada que pode se orgulhar se você foi salvo pela graça. Deus fez isso para te proteger do maior pecado, que é o orgulho. Vamos, então, considerar o relacionamento entre fé e obras. O que nós cremos e o que nós fazemos. E, pelo que eu saiba, eu vou dizer isso agora do Novo Testamento, e para muitos de vocês vai ser algo que vai, talvez, chocar. Algo que eu descobri meramente pregando a mensagem simples do Novo Testamento, a salvação da graça, é algo que faz brilhar os olhos de muitos cristãos. Eu lembro-me de que um dia disse numa congregação do tamanho desta igreja, claro, cristianismo não é um jogo de regras. E depois olhei para as pessoas e eles estavam pasmas. E eu creio de que seria menos pasmo se eu dissesse Deus está morto, porque o conceito do cristianismo para eles é de que é um jogo de regras, e talvez isso é para vocês, mas eu digo, não é. Você não pode chegar lá por regras. Vamos olhar o que Paulo diz em Romanos 3, verso 20. O tema de Romanos, na realidade, é justiça. É o assunto central de Romanos. Como é que nos podemos justificar diante de Deus? Muitos anos antes de Jó clamar, em Jó 9:2, como um homem pode justificar-se diante de Deus? E os seus amigos religiosos estavam ridicularizando. Como é que alguém pode se justificar? Mas Deus ouviu o clamor e, depois de anos, ele responde o clamor em Romanos. Como pode um homem ser justificado diante de Deus? E não é mantendo um jogo de regras. Em Romanos 3:20, Paulo diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu li a versão da nova King James. A NVR essencialmente diz o mesmo. Ambos põem a palavra que não está lá. Eu aprendi grego desde 10 anos e eu estou confiante do que eu estou dizendo. Eles põem da lei, 2 vezes, da lei. Mas Paulo não diz isso. Ele diz, pois a obra de lei, nenhuma carne será salva, pois a lei traz o conhecimento do pecado. Então, qual é o propósito da lei? É o diagnóstico. Deus expõe o problema, sim. Expõe que você tem um problema que é o pecado. A lei pode diagnosticar, mas não pode resolver. Só pode ser resolvido pela graça. Você precisa da lei para que você chegue naquele ponto onde você entende que você precisa da graça. É o propósito. Tiago diz, em capítulo 2, verso 10 ao 11 da sua epístola, o seguinte,
Tiago 2, 10, 11. Porque qualquer que guardar toda a lei, e está falando da lei de Moisés, se tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então você vê de que Tiago, ele está dizendo, ou você mantém toda a lei, ou não mantém a lei. Manter 99% não é manter a lei. A lei é todo um sistema. Incidentalmente, nenhum de nós não podemos nem manter 99%. Os judeus ortodoxos dizem de que há 630 mandamentos que você precisa manter. E privadamente eles vão te dizer, eles não podem manter nem 32. Ninguém vivo na terra pode manter toda a lei de Moisés. Nenhuma pessoa, a não ser uma. Sabe o nome dele? Jesus. Exato. Ele disse nos seus dias, de qual pecado me condenam? Não podiam respondê-lo. Ele é o único que pode manter a lei perfeitamente. Eu e você não podemos. Eu descobri no exército britânico, quando fui salvo, e eu comecei a falar às pessoas sobre ser salvo. Eles começaram a pensar no termo religioso, não de salvação. E eu achava, ao falar com eles, de que eles começavam a falar de pequenas regras, e era a sua justiça, e era especialmente feito para as suas situações. Era algo de que estavam fazendo errado, então eles não falavam disso. E eu pensei, é como a mente humana pensa. Eu sou justo por manter regras. Não, você não é. Você poderia ser, se você pudesse manter toda, mas você não pode, ninguém pode. Então você não pode dizer, eu mantenho um pouco desse sistema, mas não é. É todo um sistema. Ou você mantém todo ou não mantém todo. E se você pode manter todo, então Deus te justifica, mas você não pode. Então você não pode ter alternativa senão a graça. Algo que você não pode merecer. Paulo, eu já falei disso e vamos voltar lá em Romanos 3, 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Não tente chegar à justiça com Deus mantendo regras. É o que significa, você vai falhar. Se as suas leis são justas, você não pode manter. Se as suas leis são erradas, você não será justificado, entende? Então, vamos continuar aí. A próxima coisa que eu preciso dizer, e é onde as pessoas começam a ficar chocadas, é de que a graça e lei são mutuamente exclusivas. Você não pode beneficiar de ambas. Você precisa de uma ou de outra. Se você for a Romanos 6, verso 14, diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Então são duas alternativas que se excluem. Ou está debaixo da lei, ou debaixo da graça, mas não pode estar debaixo de ambas. E se você está debaixo da lei, não está debaixo da graça. Está debaixo da graça, então não está debaixo da lei. E as implicações de Paulo são muito mais extensas. Ele diz de que o pecado não terá domínio, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. A implicação aí é de que se você estiver debaixo da lei, então o pecado terá domínio sobre você. E a única maneira de escapar do domínio do pecado é tentar parar de estar debaixo da lei, mas pôr-se debaixo da graça de Deus. E eu disse que é chocante. E eu falei de que alguns de vocês já estão chocados. E em Romanos 8,14, Paulo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que são guiados regularmente pelo Espírito Santo. É a alternativa de manter um jogo de regras. Se você manter esse jogo de regras, ou você pode ser guiado pelo Espírito Santo, mas você não pode fazer ambos. E há uma pequena ilustração que vem à minha mente. Eu penso que eu vou usar agora para vivificar isto. Há um jovem que graduou da escola bíblica e tem um bacharelado em teologia, é forte, é saudável,
e agora vem de um certo ponto e quer ir a um certo destino, e Deus diz a ele, agora você tem duas alternativas, ou você pode usar um mapa, ou você pode ser guiado pessoalmente. E esse homem diz, eu sou inteligente, eu tenho um bacharelado em teologia, e eu sei como ler mapas, eu vou usar o mapa, eu não preciso do guia. E ele começa, então, o sol brilha, os passarinhos estão cantando, mas 3 dias depois, está escuro, no meio da noite, numa floresta. Ele está ali perto de um penhasco e não sabe se está no norte, sul, leste ou oeste. E uma voz gentil fala a ele, posso te ajudar? Sabe quem é? É o Espírito Santo, o guia pessoal. E ele diz, Espírito Santo, eu realmente preciso de ti. E o Espírito Santo, então, tira ele desta posição e põe ele de volta na estrada. Mas depois de um momento, ele diz, sabe o que? Eu fui um pouco bobo ali, eu poderia ter me auto-ajudado, eu estava ali em pânico, e ele olha para o lado e ele vê que o Espírito Santo não está lá, o seu guia não está lá. Então ele diz, eu posso fazer por mim próprio. E logo depois de 3 dias ele está ali numa encruzilhada, e todo passo de que ele dá, ele fica mais perdido, e mais uma vez a voz mansa vem e diz, talvez você me precise agora. Ô Espírito Santo, por favor, me ajuda. Só tu podes me ajudar. E ele continua assim, com o Espírito Santo andando, guiando para o seu destino. E ele depois diz ao Espírito Santo, seu guia, sabe, eu tenho um mapa excelente aqui. Talvez eu possa compartilhar o mapa contigo. E o guia diz, obrigado, mas eu não preciso de mapa, eu sei o caminho. Além, na realidade, eu te dei o mapa. Vês a mensagem? Quanto tempo vai nos levar para entendermos que não podemos fazer em nós próprios? Não é pela nossa obra, não é nossa regra. É o Espírito Santo, é o Espírito da graça. Enquanto nos mantermos sendo guiados pelo Espírito Santo, seremos filhos de Deus. E em Gálatas 5, Paulo volta a esse tema, e eu quero dizer isso, de que é um dos maiores temas do Novo Testamento. E qualquer pessoa que ainda não dominou este tema está no crepúsculo. E eu penso que muitos crentes vivem aí, como no meio entre a graça e a lei, e não sabem qual é qual, e não sabem tomar proveito da graça de Deus. Mas em Gálatas 5:18, Paulo diz, se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. E ele disse antes, todos quantos são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então você tem uma escolha, você pode viver como um filho, guiado pelo Espírito, ou você pode pôr as costas para o Espírito e tentar manter a lei, mas você não pode fazer os dois. É a essência do que eu estou tentando dizer para vocês. É onde as pessoas ficam aí não no crepúsculo, estão pela metade, dependendo da graça, e a outra metade em algumas leis que não pode manter. Então entenda, eu não estou dizendo de que é mal manter leis. O que eu estou dizendo é de que mantendo leis não te faz justo. Entendeu isso? É melhor dizer de novo, manter leis não te justifica. Muitos de nós pertencemos a uma denominação e elas têm suas regras. E eu creio de que se você pertence a esse grupo, tem de manter as regras dela. Se você não pode manter as regras, não deveria pertencer, mas manter as regras não te mantém ou não te faz justo. Na realidade, é uma fonte de divisão no corpo de Cristo, porque a maior parte dos grupos religiosos tem os seus as suas regras. Os católicos, os batistas, os adventistas, os pentecostais têm suas regras, e na realidade a maior parte das pessoas dizem, se eu manter essas regras, então, bem, eu serei justificado. E olham para o outro grupo e eles dizem, não estão mantendo as nossas regras, então não pertencem ao corpo de Cristo. É onde o legalismo entra, divide o corpo de Cristo.
Os batistas têm de manter as suas regras. Os pentecostais, da mesma maneira, os católicos e os outros. Mas mantém isso na mente. Nenhum se justifica mantendo as suas regras. Se justificam pela fé. O problema é de que as pessoas, quando focalizam nas regras, se perdem da fé. E é onde nós estamos aí no crepúsculo. É como o jovem que pensava de que podia achar-se pelo mapa e encontrou-se no pântano. Alguns de vocês sabem o que é estar atolado. Na realidade, alguns de vocês estão aqui porque saíram do Pantanal e entenderam de que precisam do Espírito Santo. Amém? Amém. Agora, eu vou fazer uma declaração chocante e não faria se Paulo não tivesse feito primeiro. Você vai encontrar isso em Romanos capítulo 7. E mais você vai com Paulo, mais chocante ele fica. Romanos 7, verso 4 e seguinte. Diz o seguinte: assim, meus irmãos, também estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Paulo diz aí, no momento, se você era um judeu religioso, você estava casado com a lei. E para que você estar fora da lei e estar casado com outra coisa seria adultério. Adultério espiritual, a não ser de que você encontrasse de que a lei estivesse morta. E pela morte de Jesus na cruz, a lei foi posta para a morte. Você entende? É um problema para as pessoas judaicas. Eles encontram de que se não tentassem manter a lei, então basicamente estariam fora dela, então seriam infiéis ao esposo. Tem de ter uma revelação de que a lei foi posta para a morte em Cristo, para que pudessem estar casados com outro, com o Messias ressurreto, e por ele então encontrar fruto, entendem? O fruto vem apenas pela união. Aquilo com quem estamos unidos vai trazer o fruto. Se estamos unidos com Cristo, então vamos trazer o fruto do Espírito. E seguindo aí, Paulo diz no verso 5, porque estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. É uma declaração maravilhosa. As paixões do pecado que estavam na lei. Em outras palavras, Paulo diz, a lei estava mexendo aí, trazendo paixões do pecado. Deixe-me dar outra passagem. Em 1 Coríntios 15, 56, que é também uma declaração que nos toma o ar. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Paulo continua em Romanos 7 dizendo de que não há nada de errado com a lei, é perfeita, o problema está em nós. Veja, se eu puder pôr dessa maneira, a lei trabalha do lado de fora, faça isso, não faça aquilo. E você diz, ok, eu farei aquilo, mas não farei aquilo outro. E em fazendo isso, você está confiando na sua habilidade. Isso aí é o problema, porque você não tem habilidade de fazer o que é certo e evitar o errado. E a essência natural da nossa carne é confiar em nós próprios e nunca depender em Deus. E isso vai à tentação no Jardim do Éden. Qual foi a motivação usada por Satanás? Você será como Deus. Não há nada errado ser como Deus. Qual era o problema? Era que eles estavam sendo como Deus sem depender de Deus. Depender no conhecimento do bem e do mal. E esse aí é a raiz do problema da humanidade, da religiosidade. Queremos ser como Deus, mas não queremos depender de Deus. E a essência do pecado é refutar depender em Deus. A essência é do pecado. Não é algo particular que você comete. É a atitude de depender em si próprio que fecha a graça de Deus da sua vida. E é a coisa mais difícil, eu creio, que Deus tem de tratar comigo e com você. É essa atitude de autojustificação. Eu posso fazer, eu não preciso de Deus. E enquanto eu creio, é uma opinião minha, há duas criaturas no universo que querem ser independentes de Deus. Uma são os anjos caídos,
que juntaram-se na rebelião de Satanás, e o outro é a raça humana. Nada mais no universo quer ser independente de Deus. Os passarinhos não querem. As criaturas, os peixes não querem, as estrelas não querem. Todas elas estão alegres em depender de Deus, mas você e eu, por causa da queda e por causa da nossa natureza, herdamos esse problema. Não queremos depender de Deus. Queremos dizer, eu fiz eu próprio e não necessitei de Deus. Caros amigos, você precisa de Deus no pior, e você precisa de Deus quando você pensa que não precisa dele. Se você analisar a sua experiência cristã, você vai descobrir de que todo problema se encontra em você próprio, enraizado em tentar estar sem Deus, enraizado em rejeitar depender da graça de Deus. Ruth estava no hospital alguns anos atrás, esperando cirurgia. Estava muito débil e estava tentando ler a Bíblia, mas não podia. Então a enfermeira, neste hospital católico, incidentalmente, eu gostaria de dizer de que na América, se eu for escolher um hospital, eu escolheria um hospital católico, porque eles ainda têm compaixão lá. Muita pouca compaixão em outros. Talvez não seja verdade aqui na Nova Zelândia, mas é apenas um comentário. Mesmo assim, ela estava, então, naquele hospital, e a enfermeira, que tinha mais de 70 anos, estava visitando os pacientes e viu a Ruth ali. E Ruth estava com a Bíblia, mas estava fraca para ler, e a enfermeira perguntou, posso fazer algo por ti? E Ruth disse, sim, poderia ler minha Bíblia, por favor? E a enfermeira, o que é que você quer que eu leia? E Ruth diz, Filipenses 2. E a enfermeira disse, bem, foi a passagem com a qual eu fui consagrada como freira. E estiveram juntas. E a enfermeira católica compartilhou o que aconteceu. Ela disse que foi a um retiro para freiras, onde o preletor foi um monge da ordem trapista. E os trapistas não podem falar no seu monastério. Eles têm um voto de silêncio. Mas quando ocasionalmente permitem sair, então eles podem ensinar às pessoas aquilo que eles aprenderam no silêncio. Então esse monge trapista estava ensinando essas freiras católicas, e o que ele disse foi o que foi passado para Ruth. Isso me abençoou, porque eu vejo da maneira que Deus, quando Deus quer que algo saia, sai. Esse monge não era permitido falar, ensinou um grupo de freiras católicas, e agora veio para mim, e agora eu estou falando para vocês e está alcançando o mundo. Então quem pode entender isso? É o Espírito Santo de Deus. Mesmo assim, isso foi o que o monge trapista falou a essas enfermeiras, ou essas freiras. Ore pelo desejo para que não seja enraizado, para que não esteja independente e que não esteja em controle. Você oraria isso? Nos leva um pouco de tempo, não? Eu creio que é algo longo. Bem, enraizar, eu não tenho problema com isso. Não ser independente, eu entendi de que independência é um erro. Perdão, seguro, erro meu, desculpe. Não estar enraizado, não estar seguro e não estar em controle. São as duas coisas últimas que me dão problema. Posso eu desejar, então, não estar seguro? Bem, está certo, a minha segurança está no Senhor, mas daí diz não ser independente, não estar em controle. Desculpe, isso é difícil para mim. Realmente quero não estar em controle. Em outras palavras, estou desejoso de deixar Deus estar em controle. Este é o assunto. Essa é graça, quando Deus está no controle.
E eu vos digo, é uma bênção eu conhecer aquela enfermeira, eu agradeço ela por ter contribuído ao meu pensamento pela Ruth, e eu vejo isso como a base do problema da humanidade, é o desejo de estar em controle, estar em segurança, de não estar dependendo de ninguém. E essa é a essência do pecado, que é no universo que foi criado por um Deus todo sábio e amoroso, mas sermos independentes dele. E não me diga, irmãos e irmãs, que você nunca pensou nisso. Porque nenhum de nós estivemos sempre satisfeitos em depender de Deus e deixar Deus estar no controle. E este é o trabalho, caminhar da fé. É o caminhar da graça. Não chegamos lá em algumas horas. Na realidade, me tem levado mais de 50 anos e ainda não cheguei lá. Mas eu estou mais perto do que antes e eu quero lhe encorajar com isso. E agora, vamos continuar. A lei mexe as coisas, o pecado, porque diz aí, você pode fazer, vá, dependa de si próprio, você só precisa de depender dessas regras e te ludibria em depender em si próprio. E esse é o que a lei faz nos enganando. E deixe-me dizer isso, não há nada de errado com a lei. Paulo continua dizendo no mesmo capítulo de que a lei é boa, a lei é perfeita. Não há nada de errado com a lei. O problema está em nós. Nossa natureza carnal, sempre desejamos ser independentes. E eu tenho certeza que vocês sempre viram um bebê. Eu notei, com 2 anos de idade, o desejo sempre vem. E quando você diz, esta criança de 2 anos vem aqui e ela vira e vai em oposição diferente. É a natureza carnal manifestada em nós. A lei de Deus diagnostica esse problema no aberto. Você entende? Se você for ao doutor e ele diz, você disser, doutor, eu tenho um problema de estômago, ele não vai pegar uma caixa de tabletes e te pôr na boca. Não, ele vai procurar o problema do estômago. Antes de prescrever o remédio, ele vai fazer um diagnóstico. E é como Deus trabalha conosco. Ele não nos dá um remédio, ele diagnostica o problema para que então possamos entender que precisamos, no pior, esse remédio. Então, vamos a Romanos, capítulo 10, verso 4. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, se você crê em Jesus Cristo, é o fim da lei. Não o fim da lei em todo sentido, mas o fim da lei para a justiça. O que significa alcançar justiça com Deus. Cristo põe um final na lei. Quando ele morreu, foi isso. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele nos ofereceu um novo caminho para nos justificar em Deus, que não é manter a lei. Então, Cristo é o final da lei para a justiça. Não é o final da lei, a parte da palavra de Deus, ou a parte da história de Israel, ou do exemplo como Deus tratou com o povo, não. A lei ainda está aí, mas é a maneira de alcançar a justiça. A morte de Cristo pôs um final na lei. Vamos então olhar um momento, um exemplo dos cristãos em Gálatas. Os Gálatas é interessante, é um epístolo interessante porque teologicamente eu iria perguntar qual é o problema de que Paulo olhou ali em Gálatas e você poderia dizer legalismo. É a descrição oficial teológica do problema. A maior parte das cartas que Paulo escreve às igrejas, ele começa com essa gratidão maravilhosa a Deus pela bênção, pelo bom. Até na igreja de Corinto, onde havia um homem ali vivendo com a esposa do seu pai, havia bebedeira na ceia, mas ele expressou uma gratidão grande a Deus pela graça de Deus. Mas quando ele trata com os Gálatas, se eu pudesse dizer assim, ele não gasta tempo nenhum senão agradecendo a Deus pela sua graça. Qual era o problema com os Gálatas? Não era bebedeira, não era imoralidade, o que era legalismo.
E Paulo viu isto como um problema muito mais sério do que imoralidade ou bebedeira. E me entenda, por favor, eu não estou dizendo de que Deus não tem problema com imoralidade ou bebedeira. O que eu estou dizendo é de que é mais fácil tratar com isso do que com legalismo, porque legalismo é súbito. Aparece que é muito bom, sente-se muito bem, e é difícil para sermos libertos disso. E Paulo diz isso aos Gálatas, em Gálatas 1, verso 6. Eu me maravilho de que tão depressa passasses daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Vê, ele não tinha nada bom a dizer aí, simplesmente eu estou maravilhado que vocês se viraram tão rapidamente. Em legalismo, nesse jogo de regras, em crer de que vocês podem ser justificados nisto. E em Gálatas, capítulo 3, verso 1, ele volta nesse tema, no verso 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou ou encantou? Eu lembro-me de, anos atrás, ter lido esse texto e entendi esse texto acerca dos pentecostais, os carismáticos, talvez encantados, porque não há questão nisso para os carismáticos. E eu entendi um grande problema que eu estava passando na minha igreja naquela época. E não quero gastar tempo em falar dos detalhes, mas é uma possibilidade que em alguns lugares é realidade. E quero, mais uma vez, simplesmente dizer, pode ser uma probabilidade. Ok, vamos ao Gálatas 3:1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdades, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado? Paulo apresentou Cristo como crucificado. E como podeis ter desviado disto? E é isso que eu quero saber de vós. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês foram batizados no Espírito Santo porque guardaram regras ou porque ouviram a mensagem da fé? Deixa eu perguntar isso. Há alguém aqui nesse lugar que foram batizados no Espírito Santo porque guardaram regras? Não, nenhum de nós. Precisamos manter isso em mente. Não fomos salvos por guardar regras, não receberam o batismo do Espírito Santo guardando regras. Fomos ou recebemos, como Paulo diz, pela fé. Ouvimos a mensagem da fé e cremos e recebemos. E depois ele disse, sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, no Espírito Santo, acabeis agora pela carne. Quando ele põe isso, vem a realidade. Se precisamos do Espírito Santo para começar, então como podeis então terminar sem o Espírito Santo? Como então podemos depender de regras? Mas isso é realidade. E Paulo continua lá no verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Se você vai ser justificado mantendo a lei, vai ter que manter toda a lei ou nenhuma da lei. E se manter toda a lei, tem que manter toda a lei em todo momento, senão vai ser maldito. E por isso, as pessoas são malditas por não fazerem isso. É possível pentecostais e carismáticos serem malditos por causa disso? Sim, é verdade. E eu sei por causa da minha própria experiência. Mas eu quero dizer-vos, amados amigos e irmãos, isso não é alguma coisa do passado longínquo. Isso é ainda o que está acontecendo hoje em dia. Pessoas que começam no Espírito, mas depois querem justificar-se mantendo algumas regras, caem debaixo de maldição. E eu posso dizer, isso é alguma coisa que tem acontecido em muitas partes da igreja. E deixa eu ler lá em Jeremias, no verso 5, 17, verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
Porque diz aí o coração apartado do braço do Senhor significa de que havia um relacionamento. Mas depois desse relacionamento começa a confiar no homem em si próprio. E seu coração apartou-se de Deus. Então eu creio de que isso tem acontecido com a maior parte da igreja. E não vou nomear ninguém aqui, mas na maior parte das denominações e movimentos que conhecemos hoje em dia, são pessoas que começaram no soberano mover de Deus, nunca chegariam a nada a não ser pela graça. Mas quantos deles continuam nesta graça de Deus? E eu poderia dizer poucos deles. E trouxeram-se a si próprio debaixo desta maldição. Maldito o homem que confia no braço do próprio homem e que confia na carne. Em Levíticos 11:44 e Pedro 1:16, temos um mandamento: ser santo. É um mandamento de Deus. Mas se você ler em Levíticos 11, vai vir lá no final uma regra muito elaborada que diz o que não pode comer. E a implicação é, se você vai ser santo, você não tem que manter todas essas regras. Mas em 1 Pedro 1:16 não tem nada lá sobre regras. A mensagem é ser santo. E essa mensagem de Jesus: deixe-me viver a minha santidade em ti. Totalmente diferente. Não está dependendo de nós. Estamos dependendo da graça de Deus e Jesus para fazermos o que não podemos fazer. Você tem a escolha. Agora, temos um pouco de momento para ver o lado positivo disto. E quero ir a Romanos 8, verso 3 ao 4. E tomar nota do que está lá. Romanos 8, 3, 4. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, então não há nada de errado com a lei, a nossa carne. O que a lei não podia fazer, Deus fez enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Agora, o que é o positivo? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. E não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí tem a pergunta que o americano diz, a pergunta de $1 milhão. Como podemos ser justificados pela lei? Já perguntou isso? Eu posso te responder isso em uma palavra. Em uma palavra de poucas letras. Amor. Amor é o requerimento da lei. E eu vou te mostrar isso rapidamente em alguns pontos aqui. Mateus 22, Jesus foi perguntado por um advogado. Sabe como é a lei na mente de um homem? No verso 35, uma pergunta foi feita: Mestre, diz-nos qual é o maior ponto da lei. E Jesus respondeu: deverás amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é a palavra-chave? Amor. Amor por Deus, amor pelo vizinho. E ele diz, Jesus, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se eu sentir-me quente, que eu estou agora, e quiser tirar o meu casaco e pendurar, eu vou precisar de um gancho para pendurar. E aquele gancho tem de estar lá antes de eu tirar meu casaco. E esses mandamentos é o gancho onde toda a lei está pendurada, e os profetas. Ou, em outras palavras, se você leu toda a lei e os profetas, o que está dizendo é: amai a Deus e amai o seu vizinho. Esta é a justiça requerida da lei. E depois, em Romanos 13:8, Paulo também diz o seguinte: não deva nada a ninguém, senão o amor, porque aquele que ama cumpriu a lei. E eu creio de que devemos não ter dívida nenhuma.
Mas há uma coisa que eu tenho de dever, é amar os meus irmãos, os meus vizinhos. Eu tenho que estar sempre devendo esse amor. E Paulo continua dizendo, não cometerás adultério, não matarás, não darás falso testemunho. E se houver outro mandamento, tudo se sumariza aí, amarás o teu vizinho. Porque o amor não faz mal ao vizinho, o amor é o cumprimento da lei. Está claro? E depois em Gálatas 5:14, é algo maravilhoso como Romanos e Gálatas estão falando juntos aí. Gálatas 5:14 diz, toda lei se cumpre em uma palavra. Toda lei cumpre-se uma palavra. Mesmo nisso, vemos isto. Amarás ao teu vizinho como a ti mesmo. E um pouquinho antes, diz aí, no verso 6, porque em Cristo Jesus, nem o circuncisão, nem a incircuncisão aproveita-se algo, mas a fé pelo amor. Como é que a fé trabalha? Diga-me, pelo amor, exato. E na epístola de Tiago, vemos algo, fé sem obras é mortas. A fé trabalha pelo amor para que esta equação esteja certa. Fé sem amor é morta. E é uma declaração que nos choca, mas é verdade. Você pode ter toda a fé, mas se não tiver amor na tua vida, então é uma fé morta. E é o que lemos então em 1 Timóteo 1:5. 1 Timóteo 1:5, aí diz, o fim do mandamento é amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Querendo, alguns desviando-se delas, se entregaram a vãs contendas. A versão americana diz, o goal da nossa instrução é o amor. E quando eu li isso, eu disse-me a mim mesmo, o goal da minha instrução? Estou realmente almejando amar as pessoas? E eu pensei isso sobre as pessoas que estavam no meu ministério e eu não estava com certeza, porque, essencialmente, eu sou um professor e ensinar em dar conhecimento. E dar conhecimento faz o quê? Eu estava ali todo inchado, fazendo as pessoas orgulhosas, mas eu não podia fazer isso. Eu tinha que olhar para trás e repensar, e eu não fiz um bom trabalho, porque o goal da minha instrução é amar, é o que Paulo fala. Se eu errar o meu goal, então é inútil. Então vamos contemplar agora um pouco a igreja. Quanta conversa está sendo feita na igreja, ensino, pregação de que não estão dando amor, está sendo gasto, é tudo sem efeito. E as pessoas estão em algum ministério. Eu quero te desafiar, analise o teu motivo, o que é que você está querendo fazer. E segundo, se você está querendo produzir amor, você está produzindo amor. E se você não está almejando isso, então todo o seu trabalho é fútil. É uma declaração muito profunda. Veja, a lei nos vai levar ao medo, mas Jesus nos motivou ao amor, porque se você me amar, você vai manter o meu mandamento. E medo não produz resultado. Muitas religiões trabalham nesse medo e não produzem amor. E até alguns tipos de cristianismo. Eu quero dizer isso para chegar ao final, que a obediência do amor é progressiva. Você não é perfeito em amor, certo? Então, fique aqui ao meu lado. Eu não sou perfeito em amor. Mas não significa de que eu não conto para a justiça, porque até eu chegar onde eu quero chegar, a nossa fé conta para a justiça. Você entende isso? Enquanto eu crer, enquanto eu tiver fé, ela vai contar para a justiça. E é um exemplo maravilhoso que Jesus deu a Pedro. Na ceia, ele disse, Pedro, você me negou 3 vezes. E ele disse, não, eu nunca te negarei. Mas Jesus diz, mas eu orei para que a tua fé não falhe. O que é realmente importante é de que a nossa fé não falhe.
Podemos errar muitas vezes, podemos cometer pecado, não chegamos onde nós precisamos, não somos perfeitos, mas se nós continuarmos a crer, a nossa fé contará para a justiça, até lá nós chegarmos. E deixe-me fechar com uma passagem de Tiago que eu amo, eu não posso comentar por causa do tempo, mas em Tiago, capítulo 1, verso 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O que é perfeito da lei? Amor, exato. Se você realmente ama, então você vai ser livre, porque você sempre pode fazer o que você quiser, porque você ama as pessoas. Poderão te perseguir, poderão até tentar te matar, mas não podem te fazer parar de amar, porque a pessoa que é motivada no amor é a única pessoa que é totalmente livre. Amém? Amém.